Ai, ai, cansado, mas eu quero fazer um vídeo sobre esse livro e sobre livros que eu leio e às vezes não penso uma grande ligação com o tema filosófico para fazer. Então eu vou chamar de Sem Filtro. Marçal Aquino, Baixo Esplendor, Sem Filtro. Esse é um livro que, como eu vou falar em um vídeo que talvez já tenha saído ou talvez saia no mês que vem, que é uma das vantagens do Kindle. Eu queria ler um romance policial em língua portuguesa, um romance policial brasileiro, que eu não conhecia muitos, né? E, bom, no fim eu peguei a amostra do livro, que é uma coisa muito boa de se poder fazer, e comecei a ler. Ah, vai que eu gosto. E no começo, confesso que não achei que ia ser pro meu gosto, porque, não sei, às vezes a coisa do realismo no Brasil não funciona. Realismo no sentido de dar sentido de realidade e tal, não funciona pra mim. Mas se tem um mérito que Marçal Aquino tem, acho que como escritor, é conseguir tornar reais essas personagens, assim, as reflexões delas, essas situações. E foi uma surpresa muito boa. Assim. Eu não consigo pensar em como trazer esse livro num nicho. Talvez eu traga numa lista futuramente, alguma coisa assim. Mas se você quer ler um romance policial, esse livro serve. Se você quer ler um livro introspectivo, assim, uma introspecção contemporânea sobre assim, um homem que está na fase para fazer 40 anos, eu acho que também serve. Se você quer ver uma história de amor, né, como tem uma citação famosa do livro que eram dois sujos que se amavam com pureza, né, ele e a sua musa. É um livro que também serve, assim, é curioso, até se pensar em termos de amizade e como sua identidade vai estar ligada ao meio profissional, faz sentido. E qual que é o curioso desse livro, né? Eu li esse livro numa viagem a trabalho, né? Então acho que a parada do fato dele ser profissional e a vida dele estar imersa nisso, acho que quando você está trabalhando, né, no final de semana, numa outra cidade, trouxe esse valor para mim assim, mas o que eu gostaria de passar sobre o livro, acima de qualquer outra coisa, é há muito, muito, muito tempo eu não li um livro que é uma história, uma boa história, com boas personagens, com uma escrita tão boa, assim, tão bem construída mesmo. Mesmo nas indas e vindas, nas temporais da narrativa e tal, nas idas e vindas, né, temporais da narrativa, isso fica bem evidente que tem todo um trabalho, assim, de fazer isso funcionar com uma escrita que não vou dizer que ela poupa, né, palavras pomposas assim, que talvez o meu vocabulário não seja tão referência. Eu acho que se você puder ter um dicionário por perto ou ler num e-reader assim para conseguir conferir as palavras, porque tem referência aos anos 70, né, se passa ali nos anos 70 e tal. Então, e até assim, eu não nasci, né, nem perto dos anos 70, mas é das poucas obras, dos poucos livros assim de época que pode não ser real, pode não soar real para quem esteve lá, mas eu não estive lá, né, nos anos 70, e é um livro que soa mais crível para mim, que não sou daquela época, do que livros que foram escritos e que se passam naquela época. Eu acho que é uma visão com uma lente que dá a realidade como a gente hoje entenderia aquela realidade, assim, traduz muito bem uma época. E acho que isso assim é um mérito, é uma escrita que não tenta provar nada e não tenta que ele vai, quando ele vai no simples, ele consegue a excelência, assim, e quando ele precisa de uma palavra específica, ou até, né, com algumas personagens que têm pensamentos mais rebuscados e algumas descrições que buscam uma palavra mais específica, isso é feito com primazia, assim. Então, fiquei só feliz, eu só queria, me deu essa ideia porque teve outros livros que eu li esse ano que eu não pensei em trazer para o canal, porque não vou ter nada de filosofia para falar, mas pô, não recomendar um livro que é excelente porque eu não tenho mais ligações do que isso, assim, pode ser uma limitação minha e que eu li, né? Falei, trabalhando, então tava cansado, não é necessariamente sim uma coisa que eu tava refletindo sobre o ser e o não ser, mas que livro bom. Tava com saudade dessa sensação assim de vou ler um livro desse gênero. Li a amostra, gostei, sentei e li e que delírio, assim, as últimas páginas eu tava, né, matando o tempo pra voltar pra casa, né, pra pegar meu transporte de volta, né. E sentei no shopping, assim, cara, numa cafeteria de shopping, com gente passando barulho. E tudo bem que eu, né, tenho a prática de me concentrar e tudo mais, mas tava imerso ali nos últimos capítulos e
que delícia, assim, independente do lugar, só uma leitura excelente, uma leitura realmente excelente, uma leitura que me pegou de surpresa, assim, e com certeza o que Marçal Aquino lançar daqui pra frente, eu com certeza vou ler, e quero ler o livro de 2005 dele, que fez, né, um burburinho, que era Eu Receberia as Piores Notícias dos Teus Lábios, dos Seus Belos Lábios, alguma coisa assim, acho que vou ler, e que alegria, fico feliz quando eu encontro escritores contemporâneos, assim, que eu gosto e que tem um estilo que é, não sei, verdadeiro. Acho que essa é uma palavra, assim, verdadeiro e que não está tentando revolucionar, né, a escrita, mas está escrevendo uma boa história, uma história que tem razão de ser e que vai do ponto A ao ponto B e que diz algo. Mesmo que não seja algo que vá mudar a sua vida, mas é algo que faz a sua vida melhor por você ter lido, assim. E, bom, se palavras esdrúxulas não são para você, né, como partes do corpo masculino e feminino descritas, né, no linguajar, né, cotidiano, talvez você não vá gostar. E tiroteios, né, porque é uma história de um policial infiltrado. Talvez não seja para você, mas se você quiser dar uma chance, como eu dei uma chance, apesar disso não ser uma restrição para mim, eu acho que você pode gostar. E acho que é só isso. Baixo Esplendor, Marçal Aquino, Sem Filtro. Eu sou o Lucas e te vejo no próximo vídeo. Tchau.